Vai começar nesse dia 31 de janeiro o torneio mais antigo de qualquer modalidade esportiva. O vovô ou o bisavô dos grandes torneios internacionais ao redor do mundo. Estou falando do Six Nations versão 2025, que começa nesse dia 31 com França e País de Gales. Nesse vídeo eu conto para você muito sobre a história do torneio, sobre a pontuação, os principais vencedores, os grandes jogadores e muito mais desse trisavô do nosso rugby e do esporte no mundo, o Six Nations. Preparado? Vamos nessa então? Meu nome é Martoni, muito legal ter você aqui comigo. Vamos direto e reto dar uma passada na história desse glorioso torneio que para o mundo do rugby, na verdade para o mundo inteiro, para assistir a estádios lotados, uma grande rivalidade. Apenas 6 seleções compõem o Six Nations, mas não era assim não. Então vamos começar falando da história da competição. O Six Nations começa em 1883 com o nome de Home Nations, onde reunia Inglaterra, Irlanda, Escócia e País de Gales. Detalhe, o Home Nations começa em 1883, mas em 1871, precisamente num jogo inaugural entre Escócia e Inglaterra, onde ficou conhecida a Calcutta Cup, que foi um troféu feito pelo povo da Índia, em homenagem a essa partida. E aí começou, ou se tem, a origem desse torneio internacional, que depois passou a ser o Home Nations, mais para frente o Five Nations e atualmente o Six Nations, ok? Voltemos lá à história rapidinho. Nesse formato teve alguns problemas no início, com a Inglaterra saindo, depois voltando e tudo mais, mas aí o torneio expandiu. E aí em 1910, já consolidado, o torneio passa a chamar-se Five Nations. E por quê? Porque aí entra a França. Então aí a gente tinha Inglaterra, Irlanda, Escócia, País de Gales e agora a França. E aí o torneio toma formato, toma peso, toma vulto e enfrentou uma série de dificuldades, obviamente, do século passado. Enfrentou 2 grandes guerras mundiais, onde obviamente teve que ser paralisado e tudo mais, e depois o início da reconstrução do mundo ocidental, especialmente o europeu. Isso tudo afetou, mas não tirou nunca a vontade de jogar, a vontade de competir, e ele sobreviveu. O Six Nations sobreviveu e seguiu até 1999, o Five Nations, quando aí vem a terceira parte dele, com a entrada da Itália a partir do ano 2000. Aí esse formato de Six Nations, que até hoje nós conhecemos, com a entrada da Itália, consolidou-se definitivamente. É importante salientar que as 6 confederações, e quem controla o torneio, quem é administrador, são as 6 federações que compõem esse torneio, ok? Eles designam um comitê especial para gerir e tratar da gestão de todo esse evento, que é maravilhoso e não envolve só o Six Nations, o profissional masculino, tem o feminino, tem categorias de base e tudo mais. E então ele é um torneio fechado, ou seja, ao longo desses últimos anos se falou muito da chegada da Geórgia, um pouco anteriormente da Romênia, mas o fato é que nenhuma dessas federações conseguiu de fato convencer essas 6 federações que comandam o Six Nations a mudar para Seven Nations, Eight Nations, enfim. Por enquanto, o formato é esse e chega no seu ano de 142 edições. Que coisa impressionante. Então, vamos recapitular. 1883 até 1910, Home Nations. Inglaterra, Irlanda, País de Gales e Escócia. 1910 a 1999, Five Nations. França, Escócia, Inglaterra, País de Gales e Irlanda. E a partir de 2000, Six Nations. Itália, França, Inglaterra, Irlanda, País de Gales e Escócia. Além do troféu em disputa, o principal, o campeão do Six Nations, você tem dentro do guarda-chuva do Six Nations várias subdivisões de mini troféus disputados, como por exemplo a Calcutta Cup, que até hoje é disputada entre a Inglaterra e a Escócia. Mas a gente tem outras, vamos dar uma conferidinha? Millennium Trophy, entre Inglaterra e Irlanda, Centenary Quack, entre Irlanda e Escócia, o Giuseppe Garibaldi Trophy, entre França e Itália, o Old Alliance Trophy, França e Escócia, o Dodie Weir Cup, entre Escócia e País de Gales, e a Cutita
Cup entre Itália e Escócia. São as taças em jogo que alimentam, além da rivalidade, a expectativa e tudo mais, né? Calcutta Cup é um exemplo. Os últimos 2 anos, a Escócia levou e toda aquela rivalidade se reacende, né? Então fica aí, depois você anota aí, jogo a jogo, nas transmissões lá na ESPN, eu vou contando também um pouco de cada um desses troféus no guarda-chuva do Six Nations. Bom, vamos lá para o regulamento, o atualizado, tá? Para você ser campeão, você tem que ter o maior número de pontos, obviamente, de jogo a jogo. A pontuação é aquela tradicional. Uma vitória dá 4 pontos, um empate 2 pontos e derrota 0 ponto. Caso você faça 4 tries na partida, você ganha um ponto bônus ofensivo, independente de ganhar ou perder o jogo, ok? Se você perde no placar por menos de 7 pontos, você também ganha um ponto bônus defensivo. Ou seja, uma equipe que ganha a partida fazendo 4 tries ou mais, ganha 5 pontos no jogo, ok? A equipe que perde pode ter feito 4 tries na mesma partida e perder uma margem de menos de 7 pontos no placar, ela ganha 2 pontos. Ponto bônus ofensivo e um ponto bônus defensivo, ok? Uma outra particularidade dos bônus é em caso de empate. Empate dá 2 pontos. Porém, se as duas equipes fizerem 4 tries na própria partida, cada equipe leva 3 pontos para casa. Bem simples, né? Além do campeonato e a taça jogo a jogo que eu citei há pouco, você tem também, em caso do vencedor da competição, ganhando todos os jogos, a figura do Grand Slam, que dá a ele 3 pontos a mais também no cômputo geral de pontuação, ok? Isso é para evitar que, às vezes, num confronto direto, o segundo colocado ganhe 4 pontos bônus em 4 jogos seguidos, ou seja, faz 20 pontos e perca por menos de 7 e faça 4 tries contra a equipe que ganhou todos os jogos, tá? Portanto, a equipe que ganha a competição com Grand Slam ganha mais 3 pontos. Isso que chama-se Grand Slam, o fato de você vencer o campeonato vencendo todos os seus adversários. E tem a Tríplice Coroa, que aí é um mini torneio só entre as antigas Home Nations. Então, se a Inglaterra bateu os seus 3 Home Nations adversários, ou a mesma coisa com a Irlanda, a mesma coisa com o País de Gales, ou a mesma coisa com a Escócia, e aí leva para casa a Triple Crown, ou a Tríplice Coroa. Você sabe qual é a seleção que tem mais conquistas dessa competição? E a que menos ganhou? Contando já os Six Nations, ou seja, desde 1883, passando por Home Nations, Five Nations e Six Nations, até os dias de hoje. Vamos dar uma conferidinha? Eu acho que você não sabe. Vamos lá. Maior número de títulos: Inglaterra com 29 títulos, País de Gales 28 títulos. A Inglaterra disputou 128 vezes, País de Gales 130 vezes. Na sequência vem a França, que disputou 95 vezes e tem 18 títulos. A Irlanda, que disputou 130 vezes e tem 16 títulos. A Escócia, que disputou 130 vezes, tem 14 títulos. E a Itália, que até agora são 25 vezes, entrou exatamente no ano 2000, 0 títulos. Bom, pessoal, para encerrar, dizendo o seguinte: ao longo dos Six Nations, desde 2000 até hoje, em 25 anos de disputa, completados nesta temporada, nunca houve um tricampeão. Tivemos vários bicampeões, inclusive a atual Irlanda, que pode eventualmente conquistar pela primeira vez no Six Nations o tricampeonato. Algo muito, muito complicado. Nos últimos anos também a gente teve 2 vezes Antoine Dupont da França vencendo como melhor jogador do torneio, e na última temporada o Tommaso Menoncello, Tommy Menoncello da Itália conquistou esse feito. Acho que é isso. Para você ter uma ideia e se situar legal, eu vou fazer vídeos a partir desse, dia a dia, trazendo os primeiros confrontos, aí uma análise geral do torneio, porque exatamente nesta próxima sexta-feira, dia 31 de janeiro, na ESPN, também no D+, você acompanha, vou estar na transmissão do jogo inaugural, jogo de abertura entre França e País de Gales. Combinado? Põe tua opinião, põe teu ponto de vista. Se gostou, curte esse vídeo e vamos junto, que o torneio é magnífico. Eu conto contigo nos comentários aqui para compartilhar, para dar aquele joinha, mas muito mais para acompanhar com a gente lá na TV. Combinado? Valeu, até a próxima.